caros alunos, vamos dar início à nossa segunda aula de metrologia. Hoje nós vamos falar sobre as conversões de medida, a importância de você saber fazer os cálculos para poder converter de milímetro para polegada, polegada para milímetro e por aí. Vamos prestar bem atenção e sempre lembrando, a matemática é fundamental na aula de metrologia, na aula de CAD, na aula de desenho. Então essas nossas aulas são a base da mecânica. Então é fundamental que vocês tenham um bom conhecimento para que possa desenvolver bem em sua área escolhida. Conversões de unidade de medida. Esse cálculo é necessário, por exemplo, quando o operador recebe materiais cujas dimensões estão em polegada e precisa construir uma peça ou dispositivo cujo desenho apresenta as medidas em milímetros ou frações de milímetros, o que é bastante comum na indústria mecânica. Devido a essa importância na indústria, nós vamos ver 6 tipos de conversão. Primeiro, polegada fracionária para polegada decimal. Nós vamos ver polegada decimal para polegada fracionária. Nós vamos estudar polegada decimal para milímetros, milímetros para polegada decimal, polegada fracionária para milímetros e milímetros para polegada fracionária. Nós vamos estudar esses 3 métodos de conversão e depois fazer alguns exercícios relacionados a esses cálculos. Nós vamos então ver a primeira conversão. Polegada fracionária para polegada decimal. Basta dividir o numerador da fração pelo denominador. Aí nós temos 2 exemplos. Eu vou transformar 5 oitavos em polegada para polegada decimal. Então basta eu pegar o nosso denominador e dividir pelo numerador. Simples assim. Então, se eu pegar 5 dividido por 8, ele vai dar um resultado de 0,625 milésimos de polegada. Nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo, vou transformar 7/16 para milésimos de polegada, ou polegada decimal, certo? Então, tenho, mesma coisa, pegar o nosso denominador, 7, e vou dividir pelo numerador, 16. Isso aqui vai dar um resultado de 0,4375 milésimos de polegada. Nunca devemos esquecer o símbolo da polegada, que é a aspazinha após o final do número. Ok? Então, essa é o nosso primeiro cálculo de conversão de medida. Nossa segunda conversão vai ser de polegada decimal para polegada fracionária. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos a polegada decimal, dividimos por 1 e multiplicamos por 128 sobre 128. Esse 128 sobre 128 é a menor medida que nós conseguimos ter na polegada. Após esse resultado, nós vamos simplificar o numerador até que se seja um número ímpar.
Exemplos, vamos transformar 0,375 polegada para uma polegada fracionária. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui, 375, sobre 1 vezes 128 sobre 128. Se eu multiplicar o 0,375 por 128, nós vamos ter um valor de 48 por 128. Agora é só simplificando esses valores até chegar na medida da polegada. Então, vamos fazer a simplificação, caso alguém não lembre como faz. Então, nós chegamos no resultado 48, 128. Para simplificar, primeiramente eu vou dividir por 2. 48 dividido por 2, 24. 128 dividido por 2, 64. 24 dividido por 2, 12. 64 dividido por 2, 32. 12 dividido por 2, 6. 32 dividido por 2, 16. 6 dividido por 2, 3. 16 dividido por 2, 8. Chegamos no nosso final. Por quê? Porque o nosso denominador ímpar. Então, em polegada, medidas, o nosso denominador sempre vai ser um número ímpar. Então, nós paramos por aí. Então, o nosso resultado, 3/8 polegada. Terceira conversão. Nós vamos converter polegada decimal para milímetros. Então, basta a gente multiplicar a polegada decimal pelo valor de uma polegada em milímetros. Uma polegada em milímetros corresponde a 25,4. Então, nós vamos fazer as contas da seguinte maneira. Primeiro exemplo, eu quero converter, então vamos ter dois exemplos aqui. 0,784 polegada. Eu quero converter isso aqui para milímetros. Basta eu pegar esse valor 0,784 vezes 25,4. Isso vai dar um resultado de 19,913 milésimos de milímetro. Segundo exemplo, aqui eu tenho 1,376 polegada. Vou converter isso aqui para milímetro. Basta pegar aquele valor, 1,376 vezes 25,4. Feito a conta, vai dar um resultado de 34,950 milímetros. Então, nós temos o primeiro 19,913 e o outro 34,950. Continhas bem simples que no dia a dia o mecânico utiliza dentro de uma oficina. Nossa quarta conversão, milímetro para polegada decimal. Nós temos que dividir o valor dado em milímetro pela equivalência do milímetro em polegada. Como eu falei, uma polegada é igual a 25,4 milímetros, obtendo-se o resultado já na forma decimal da polegada.
Então, nós vamos pegar dois exemplos. Exemplo A, vou transformar 6,35 milímetros. E o B, vou transformar 9,525 milímetros. Então, nós vamos pegar o valor de 6,35, basta eu dividir por 25,4. 6,35 dividido por 25,4 vai dar 0,250 milésimos de polegada. Chegamos já no nosso primeiro resultado. O outro resultado, mesma coisa. 9,525 dividido por 25,4. Essa conta dá um resultado de 0,375 milésimos de polegada. Não podemos nunca esquecer da unidade. Sem a unidade, ela se torna um número qualquer. Tá ok? Bom, vamos lá para a nossa quinta conversão. Polegada fracionária para milímetro. Multiplicar o numerador da fração pelo valor de uma polegada em milímetro, 25,4, e dividir o resultado encontrado pelo denominador. Nós vamos fazer dois exemplos. 3,16 e 1,5 polegadas, nós vamos transformar para milímetro. Então, primeiramente, vamos lá. 3,16. Então, esse aqui, nosso primeiro exercício, 3,16. Nós vamos transformar ele para milímetro. Então, eu vou pegar o 3, o nosso numerador, e vou multiplicar por 25,4. Esse resultado vai dar 76,2. Feito isso, eu vou dividir pelo denominador, que é o nosso 16. Esse resultado, 76,2 dividido por 16, vai dar 4 milímetros, 7625. Não podemos esquecer da unidade, milímetros. Terminamos o nosso primeiro exemplo. Nosso segundo exemplo, nós vamos ter 1 polegada e meia. Então, nós temos 1,5 polegadas. Para converter isso em milímetro, nós vamos fazer isso aqui de outra forma. Eu já tenho 1. Então, eu vou pegar esse 1, eu vou somar com o resultado de 1 dividido por 2. Então, 1 dividido por 2. Isso aqui vai ficar igual a 1 mais 0,5. 1 dividido por 2 dá 0,5. Esse resultado, então, vai ser igual a 1,5. Chegando nesse resultado, basta a gente multiplicar por 25,4. Esse valor dá 38,1 milímetro. Dá para se fazer de outra forma? Dá para saber fazer de outra forma. Por exemplo, se aqui eu já tenho 1 polegada, eu já sei que o valor de 1 polegada é 25,4. Eu vou ter que somar esse valor de 1 polegada, 25,4, com meia polegada. Quanto que dá meia polegada? Só basta converter esse meia polegada. 1 vezes 25,4 dividido por 2. Esse resultado é 12,7. 12,7 mais, isso que implica que 25,4 mais 12,7 é igual a 38,1 milímetro. Então,
Tanto dessa forma como dessa forma, dá para chegar no mesmo resultado. Tá ok? Então, essa foi a nossa quinta conversão de unidade. Vamos para a nossa último cálculo de transformação. Milímetros para polegada fracionária. Pegamos primeiramente o valor em milímetros e dividimos por 1 polegada, que é igual a 25,4. Ao fazer essa conta, nós já estamos transformando aquele valor em milímetros em polegada decimal. Aí fazemos o processo de conversão do decimal para polegada fracionária, que seria o quê? O valor da polegada fracionária, né? Ou, aliás, decimal que nós achamos, nós vamos dividir ele por 1 e multiplicar por 128 sobre 128. Após o resultado, nós vamos simplificando até o nosso numerador seja um número ímpar. Então, nós vamos fazer aqui um exemplo para a gente tentar entender melhor. Nós vamos transformar 11 por 11,112 por polegada fracionária. Então, nós temos esse valor aqui em milímetro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dividir o 11,112, eu vou dividir ele por 25,4. Dividindo ele por 0,4, nós vamos ter um valor de 0,4375. Isso aqui, automaticamente, ele já é uma polegada decimal. Chegamos numa polegada decimal. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa polegada decimal e vamos converter ela para polegada fracionária, que é o que nós vimos já no exercício aí anterior, ou no exemplo anterior. Então, eu tenho o valor de 0,4375. Eu vou dividir esse valor por 1 e vou multiplicar tudo por 128 sobre 128. O que seria isso aqui? A menor medida da polegada fracionária. Então, o que nós vamos ter aqui? 4,375 vezes 128 vai dar um valor de 56. E 1 vezes 128, 128. Nós temos uma fração, mas essa fração ainda não é uma medida em polegada, tá? É simplesmente um número em fração. Para a gente poder converter em polegada, esse número, ou seja, o numerador, tem que ser um número ímpar. E para conseguir isso, nós vamos fazendo a nossa simplificação. Por exemplo, eu tenho lá o 56 sobre 128, né? Eu vou fazer a simplificação. Vou dividir 56 por 2, 28. 128 por 2, 64. Vou dividir 28 por 2, 14. 64 por 2, 32. 14 por 2, 7. 32 por 2, 16. Opa, chegamos no nosso número ímpar aqui. Não vou simplificar mais. Então, o nosso valor vai ser 7,16 em polegada. Chegamos no nosso cálculo final. Então, com isso, nós completamos as 6 maneiras de a gente fazer a conversões de medidas. Como falei, muito utilizado na indústria mecânica.